Assista agora na íntegra a sessão do dia 2 de junho de 2011. Senhores vereadores, senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 32ª reunião da 5ª sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário, vereador Isaac Demani, que faça a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Expediente da reunião do dia 31 de maio de 2011. Moção especial de louvor do excelentíssimo vereador Jorge Carvalho, com sargento Silmar Jacinto Mota. Projeto de resolução legislativa do excelentíssimo vereador Jorge de Carvalho, concede cidadania friburguense a Mário Wilfart Emerson. Certo, professor? Isso. Projeto de lei do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, institui o programa Friburgo para a Melhor Idade no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre o programa Quadra de Bairro no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre o estímulo ao desenvolvimento cultural dos alunos da rede pública municipal de ensino de Nova Friburgo e dá município de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre a colocação de mapas com indicação de locais de utilidade pública nas repartições públicas municipais. Institui o programa Cinema de Rua no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Institui o programa intitulado Movimento de Alfabetização de Jovem e Adulto no município de Nova Friburgo e dá outras providências. Institui o Dia do Médico Veterinário no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Indicações do excelentíssimo vereador Renato Abirramer, recuperação da rua Bel Vale Muri, capina e limpeza da rua Guimarães Rosa Jardilândia, pavimentação da rua Coronel João Teixeira, Conselheiro Paulino, aumento do número de horário de ônibus a partir das 16 horas para o bairro Jardilândia. Do excelentíssimo vereador professor Pierre, revogação do decreto municipal número 88/11, que fixou o novo valor da tarifa de ônibus. Desentupimento dos bueiros da rua Plácido Lopes Marins, Jardim Ouro Preto. Limpeza e derratização da rua Plácido Lopes Martins, Jardim Ouro Preto. Colocação imediata de iluminação pública em via conhecida como Estrada Velho do Amparo. Desentupimento dos bueiros da rua Valdemar Belém Pociano Prado. Limpeza e retirada de entulho da rua Valdemar Belém Pociano Prado. Desentupimento dos bueiros da rua João Rodrigues Pinto Prado. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, melhoria da iluminação pública na localidade de Vargem Alta, drenagem de água pluvial nas proximidades do Hospital São Lucas, melhoria do calçamento às margens do Rio Bengala, melhoria na sinalização viária da Chácara do Paraíso, limpeza e capina do Curral do Sol, construção de muro de contenção na localidade Canto do Riacho, Jardim Califórnia. Retirada de entulho e limpeza na localidade Canto do Riacho, Jardim Califórnia. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, colocação de telefone público na antiga linha férrea Leopoldina. Troca de lixeira da antiga linha férrea Leopoldina no cruzamento com a rua Noêmia Moreira Erdi. Colocação de lixeira em frente à Escola Municipal Dr. Dante Magliano. Retirada de entulho no final da rua Luísa de Souza Barros, Ponte da Saudade. Construção de uma boca de lobo na rua Felipe Camarão, Ponte da Saudade. Capina e limpeza na localidade de Sibéria, 5º Distrito. Limpeza e roçada da rua Francisco Quinupe Bocânia do Braut. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani. Conserto do asfalto no ponto final do ônibus na rua Joaquim Pereira Bispo, São Jorge. Conserto da ponte da divisa do Barracão com a fazenda Patrocínio, 3º Distrito. Conserto da ponte de Salinas, 3º Distrito. Conserto da ponte do Ibelga, 3º Distrito. Operação tapa-buracos nas estradas vicinais do 3º Distrito. Disponibilização de médico para o posto de saúde Centenário. Conserto da rede de esgoto da rua Texas, Conselheiro Paulino, bairro São Jorge. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues. Desobstrução dos veículos que ficam parados na rotatória da rua Virgílio Laginesta Maria Tereza. Conserto do vazamento da rua General Osório Centro.
Pintura de faixa de pedestre na esquina da rua Monsenhor José Teixeira com Augusto Spinelli Centro. Pintura da faixa de pedestre na esquina da rua Augusto Spinelli com Praça Demerval Barbosa Moreira Centro. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com a senhora Ângela Maria Pinheiro e outros pela passagem de seus aniversários, com o Rotary Clube Imperador pelos 20 anos de atividade, do excelentíssimo vereador Nami Nassif, com o senhor Gustavo Ventura e outros pela passagem de seus aniversários, do excelentíssimo vereador Edson Flávio, com a senhora Ana Cláudia Quinupe Gomes de Fuli, pelos 13 anos de serviço prestado como manicure, com a senhora Maria Lenice Schwenk Baumantan, pelos 13 anos de serviço prestado ao município, com a senhora Raquel de Azevedo Baldman, pelos 30 anos de serviço prestado como esteticistas, do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com o jovem Samuel Frei Santos pela passagem de seu aniversário, do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, com o senhor Hernani Unguenin e outros pela passagem de seus aniversários. Votos pesar do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, com os familiares do senhor José Ângelo Miele, pelo seu falecimento. Requerimentos. O excelentíssimo vereador Cláudio Damião requer votação por cópia do projeto de lei número 2851/2009, do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, requer diária para representar a Comissão de Criança e Adolescente. Requerimentos de informação. Do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca da quantidade de médicos que atendem em ambulatórios na modalidade que especifica. Do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal, requerendo cópia da convenção coletiva de trabalho estabelecida entre o município, os sindicatos, servidores e outras informações. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com o Executivo Municipal, requerendo a informação acerca das unidades de ensino afetadas pela tragédia climática e outras informações. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca das vítimas da tragédia. Comunicações estão expostas. Da Secretaria do excelentíssimo vereador, do Tribunal de Contas do Estado, leitura de voto em plenário. Vamos ler. Do excelentíssimo vereador Manuel do Pote, apresentando licença médica. Da Secretaria de Expediente da Câmara Municipal, comunicando que enviou por meio de ofício número 382/2011 o controle de projetos enviados aos executivos e não devolvidos, de informações. Aí aqui estão relacionados os projetos que não voltaram ainda do Executivo. Convite da Associação de Pequenos Produtores Rurais de São Lourenço, convidando para participar, ler todos. A pedido do vereador professor Pierre Volier. Ano de 2009. Total de projetos enviados ao Executivo para audiência, 103. Total de projetos com prazo vencido sem retorno à Câmara, 41. Total de projetos que retornaram com a devida audiência, 62. No ano de 2010, total de projetos enviados ao Executivo para audiência, 630. Total de projetos com prazos vencidos sem retorno à Câmara, 583. Total de projetos que retornaram com a devida audiência, 47. No ano de 2011, total de projetos enviados ao Executivo para audiência, até 31/5/2011, 254. Total de projetos com prazo vencido sem retorno à Câmara, 204. Total de projetos dentro do prazo, 50. Total de projetos que retornaram com a devida audiência, nenhum. Convite da Associação de Pequenos Produtores Rurais de São Lourenço, a Prosol, convidando para participar da cerimônia de inauguração da sede da Prosol, localizada na estrada Friburgo-São Lourenço, quilômetro 19, no dia 5 de junho de 2011, às 13 horas. Está ali o expediente, senhor presidente. Leitura do parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Processo TCE número 206.755-0/11. Origem de Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, assunto ofício regularizador da prestação de contas da administração financeira exercício 2010. Trata-se o presente processo de formalização para regularização da prestação de contas de administração financeira do município de Nova Friburgo, referente ao exercício 2010, sob a responsabilidade do prefeito, senhor Demerval Barbosa Moreira Neto, encaminhada a esse Tribunal de Contas para emissão de parecer prévio. No exame preliminar dos documentos apresentados na prestação de contas, protocolado nesse tribunal no processo TCE-RJ número
206.132-2/11, o corpo instrutivo constatou a ausência de outros imprescindíveis à sua análise, impossibilitando a verificação das normas legais e constitucionais que devem ser cumpridas pelo município, sugerindo, em consequência, a notificação do senhor Demerval Barbosa Moreira Neto, prefeito municipal, para a apresentação das razões de defesa e remessa dos elementos descritos às folhas 2/09. O Ministério Público Especial, junto a este Tribunal de Contas, representado pelo Procurador-Geral Horácio M. Medeiros, manifesta-se no mesmo sentido proposto pelo corpo instrutivo. É o relatório. Pelo exposto, o examinado considera necessário o solicitado para o aperfeiçoamento das informações imprescindíveis à decisão adequada do presente processo, manifestando-me, deste modo, de acordo com o corpo instrutivo e o douto Ministério Público Especial. Voto 1. Pela notificação do senhor Demerval Barbosa Moreira Neto, prefeito municipal de Nova Friburgo, na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em vigor, para que, no prazo de 15 dias, apresente razões de defesa quanto ao encaminhamento da prestação de contas da administração financeira do município, referente ao exercício 2010, de forma incompleta, ou seja, sem todos os elementos necessários e obrigatórios, impossibilitando que esse tribunal proceda à análise técnica imediata da prestação de conta na verificação do cumprimento, por parte do gestor, das normas legais e constitucionais que devem ser observadas pelo município e, dentro do mesmo prazo, encaminhe, em 2 vias, os elementos descritos às folhas 02/09, ausentes da documentação inicial, alertando de que, no caso de não atendimento, no prazo fixado e não sendo a justificativa considerada satisfatória, estará sujeita às sanções previstas na Lei Complementar Estadual número 63/90 e ainda que a ausência dos elementos imprescindíveis à análise do processo compromete a emissão, por parte dessa Corte de Contas, do parecer técnico prévio nas contas da administração financeira referente ao exercício 2010. 2. Pela comunicação ao atual presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em vigor, para que tome ciência dessa decisão e formalize junto aos demais vereadores, tendo em vista competir à Câmara Municipal, mediante o parecer técnico prévio emitido por essa Corte, o julgamento das contas da administração financeira do chefe do Poder Executivo Municipal. 3. Por determinação à Secretaria-Geral das Seções desse Tribunal para que, ao formalizar a decisão deste voto, faça acompanhar cópia das folhas 2/09 do presente processo, do relatório e do voto. 4. Pela do presente ao processo TCE/RJ número 206.132-2/11 para que tramite em conjunto. Assina José Gomes Graciosa, conselheiro relator. Está lido, senhor presidente. Também aqui, documento enviado pelo vereador Manuel do Poste, um atestado médico, senhor Manuel Martins, examinado por mim em 30/5/2011, pós-operatório e artroplastia, total do quadril esquerdo, apto a retornar às suas atividades parlamentares após 20/6/2011. Assina Dr. Sérgio Palmeira, ortopedista e traumatologista. Senhores vereadores, só para, como o vereador Manuel Martins inicialmente havia solicitado uma licença de 60 dias e chegou ontem a casa um novo atestado médico, o vereador foi examinado ontem, dando conta aqui que seu retorno está previsto para o dia 20 próximo, né? 20 do mês 6. Só para dar ciência aos vereadores. Nova Friburgo, 30 de março de 2011, ofício número 260/11, gabinete 11. Aos cuidados do presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, excelentíssimo senhor Sérgio Xavier. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho neste reforçar meus votos de estima e consideração com Vossa Excelência e com todos os parlamentares e funcionários desta prestigiosa Casa de Leis. Desejo neste justificar minha ausência à sessão ordinária de 31 de maio de 2011, por estar atendendo o convite da deputada Miriam Rios para a audiência pública da Comissão de Turismo da Alerj, com o seguinte tema: apresentação da campanha Um Gol pelos Direitos de Crianças e Adolescentes, projetos de prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes.
onde estarei na qualidade de presidente da Comissão de Criança e Adolescente. Campanha do Ministério do Turismo executado pelo UNS. Segue anexo convite encaminhado por e-mail e ofício da CT/2011. Sendo assim, e sem mais para o momento, despeço-me atenciosamente, vereador Edson Flávio Coelho. Portanto, senhores vereadores, essa foi a leitura do expediente. Vereador professor Pé. Senhor presidente, eu gostaria de requerer a inclusão na ordem do dia, em regime de urgência, da indicação 10.594/11, que consta no expediente, para ser, inclusive, votada antes dos projetos em tela, se a primeira matéria ser apreciada, caso o plenário concorde em colocá-la em votação já nessa noite. Qual o número, vereador? 10.594. Que revoga o decreto municipal, solicita a revogação do decreto municipal 088, que fixou o novo salário, a nova tarifa de ônibus, descumprindo mais uma vez a lei orgânica municipal. Pois não. Mais alguma inclusão, senhores vereadores? Não havendo mais nenhuma inclusão, submeto ao plenário as matérias solicitadas para inclusão em pauta. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Pois não, vereador Jorge Carvalho. Com relação a esse ofício do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, todas as pendências já foram encaminhadas pelo procurador, doutor Hamilton Sampaio, na última sexta-feira. Pois não, vereador. Em discussão, os votos de congratulações. Vereador Marcos Medeiros. Quero salientar o voto que faço com o Rotary Clube Imperador pelos 20 anos de atividade. Isso porque quando o Rotary Clube nasceu, eu era presidente do Rotaract Clube, que é a juventude de Rotary. Anteriormente, no Rotary Clube Nova Friburgo, Caledônia, eu fui presidente do Interact Clube. E eu sei o quanto é importante a reunião destes empresários, destes homens que são líderes em nossa sociedade, com o objetivo de uma vez por semana se reunirem e discutirem todos os problemas que a sociedade passa. Eu gosto sempre de exemplificar uma parábola onde o camarada todo dia passava na beira da praia e um outro ficava observando, ele se agachava e jogava uma estrela do mar. Um dia o observador não se conteve, se aproximou. Não adianta você fazer isso se milhares das estrelas do mar irão morrer. Ele se agachou, pegou e jogou e falou: para milhares dessas, essa minha ação não vai representar nada, mas para essa aqui representa a vida, ou seja, a ação de uma pessoa conseguiu salvar uma vida. E com relação ao Rotary Club, óbvio, não há possibilidade de se salvar todas as vidas, mas a partir do momento que eles conseguem ajudar a nossa sociedade através de suas ações filantrópicas e voluntariosas, é importante que seja salientado. Então, eu gostaria de chamar a atenção com relação ao trabalho executado pelo Rotary Club e para o desdobramento. Lions Club, que também é importante, maçonaria e tantos outros clubes de serviço que ajudam a nossa sociedade. E chamar a atenção para o voto que faço para minha filha, que vai fazer 11 anos no dia... já fez 11 anos no dia 25 de maio, e que chama a atenção para o aniversário dela e manda um beijo para ela. Não havendo mais discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, os votos de pesar. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de informação, de autoria do vereador Renato Abirramer, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca da quantidade de médicos que atendem em ambulatórios nas modalidades que especifica. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, venho novamente solicitar informações sobre a atenção que está sendo dada aos pacientes dos ambulatórios. Você vai falar sobre isso? Infelizmente, nós temos hoje, atualmente, um quadro terrível, porque praticamente não existe atendimento em nível de ambulatório.
E eu faço aqui uma solicitação de 10 especialidades, poderia aumentá-las, poderia acrescentar a urologia, que hoje só tem um urologista. E ontem ele estava atendendo 40 pacientes, quando a Organização Mundial da Saúde estipula 15 minutos no mínimo para cada paciente, mostrando que um urologista no SUS. Eu cometi alguns erros, inclusive no programa de televisão, quando eu disse que nós tínhamos 2 cardiologistas no SUS. Errei. Um pediu demissão, nós só temos um agora. Falei também que nós tínhamos um psiquiatra no SUS. Errei. Agora não tem nenhum. E eu trouxe uns exemplos claros e inequívocos para mostrar para Vossas Excelências, quando em 1985, quando eu assumi a chefia do extinto INAMPS, nós tínhamos no SUS 7 cardiologistas. Dr. Jesuíno, Dr. Lael, Dr. Zig, Dr. Maurélio, Dr. Fabulária, Dr. Maraiuti e Dra. Regina Luz. Hoje nós temos um cardiologista, depois de 25 anos. E as doenças que mais matam no Brasil e Nova Friburgo são as doenças cardiovasculares. Imagine se nós temos um centro de excelência para tratamento de doenças cardíacas, de cirurgia, de hemodinâmica, no São Lucas. Paciente que vai lá fazer uma ponte safena, revascularização miocárdica, o SUS paga 10 a 15 mil reais. E ele tem uma doença chamada doença coronária, e essa doença continua a ser tratada. A ponte de safena não resolve o problema da doença, nem o stent. O que resolve é o acompanhamento. E só tem um cardiologista no SUS, um cardiologista para atender todos aqueles pacientes egressos do Hospital Raul Sertã. E eu dou outro exemplo, a insuficiência cardíaca, que é a primeira causa de internação em pacientes com mais de 40 anos. Insuficiência cardíaca, 13% das doenças que desenvolve agudamente falecem, 13% em 3 meses, e 25% volta a reinternar. Pacientes têm alta do Hospital Raul Sertã, ele tem que ser encaminhado para um ambulatório, mas não tem ambulatório. E a psiquiatria? Quanto mais no momento de tristeza que nós estamos vivendo em Nova Friburgo, não tem mais nenhum psiquiatra para atender os pacientes. Essa irresponsabilidade, essa desatenção, esse descompromisso, agressão ao povo de Nova Friburgo, eu me revolto, porque eu luto, brigo e continua o prefeito, por exemplo, achando que a secretária de saúde está fazendo um trabalho maravilhoso, extraordinário, quando ele teria que ter demitido a secretária há muito tempo por incompetência, por falta de compromisso público. Vossas Excelências vão ter as respostas que estão aqui, se é que elas vão vir. Se é que elas vão vir, porque nós estamos vendo que infelizmente não se responde. Agora, o que eu posso fazer é gritar, é brigar, é lutar, é ir para as ruas, porque nós não podemos mais. A mortalidade em Friburgo é impressionante, 5, 6, 7, 8 mortes por dia no Hospital Raul Sertã, com aqueles remédios gueltas. Nós não podemos mais tolerar. Vereador Pierre. Vereador Renato Abirrame, assina embaixo com o pronunciamento de Vossa Excelência. Aliás, com a força e a vitalidade que Vossa Excelência tem que expor como médico especialíssimo que Vossa Excelência é comprometido com a saúde. A questão ambulatorial em Nova Friburgo é absurda. Nós estamos na contramão do Sistema Único de Saúde. Como é que podemos conviver com um sistema hospitalocêntrico que concentra as pessoas em situações indignas, de espera, nas unidades de pronto atendimento e no Hospital Raul Sertã? É um absurdo não se ter um atendimento próximo às moradias. O Sistema Único de Saúde é bem claro. Ao médico de família, a ida às casas, o trabalho preventivo, tudo isso está na contramão. E Vossa Excelência é pontual, porque o número de atendimentos no ambulatório é pífio, perto do que se quer estabelecer para uma saúde, no mínimo, sustentável.
E Vossa Excelência vem hoje com um discurso forte, pujante e que muito enobrece a todos nós. Representa o povo diante da sua indignação e me representa também nessa casa. Congratulo Vossa Excelência e me uno a Vossa Excelência com essa indignação no desrespeito à saúde com o nosso povo. Um descalabro, um descaso. Assina embaixo com Vossa Excelência. Obrigado, vereador professor Pierre. E vou terminar, como o senhor já disse uma vez. Até quando, Cantilina, abusarás da minha paciência, Cícero? Voto nominal, senhor presidente. Pois não. Após a discussão já requerido o voto nominal pelo vereador Jorge Carvalho, vereador Luciano Faria, contra ou a favor? Favorável, presidente. Vereador Renata Mirrâmia. Favorável. Vereador Cláudio Damião. Favorável. Vereador professor Pierre. Favorável. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente, com pequena declaração de voto. É importante que se saiba e tenha essas informações, doutor, porque realmente há uma falta em determinados momentos de médicos no Raul Sertã e a população tem reclamado com relação a essa questão. E a gente vai ter melhor solução. Aquele projeto de lei que eu fiz aquela vez para poder se colocar na portaria do hospital os médicos que estão de plantão e assim sucessivamente, agora vale a pena a gente resgatar. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, favorável com a pequena declaração de voto. Eu acho que as informações na área da saúde devem ser sempre pedidas, mas por outra pessoa, não pelo doutor Renato, que amarelou quando foi, vou reiterar aqui, amarelou quando foi convidado para ser secretário de saúde. E agora fica na crítica quanto mais, como ele diz, na crítica quanto mais. Agora, deveria ter tido a coragem de aceitar o convite do prefeito, e não o fez. Aí fica criticando com coisas ultrapassadas. Está dizendo que o SUS em 85, o SUS não existia em 85, o vereador realmente não está bem, está fora do tempo. O SUS foi criado a partir da nova Constituição. O SUS, em 85, 86, não tinha SUS. Está gravado aí. Eu lamento muito, acho que o vereador precisa decidir o que ele quer na vida, se ele quer ser médico ou se quer ser político. Se for médico, vai ser um grande médico, como sempre foi. Agora, político é brincadeira. Conclua, por favor. Só um minutinho. Vereador Isaac Demani. Favorável, senhor presidente. O requerimento aprovado por unanimidade. Rapidamente, por favor. Eu não falei SUS, falei INAMPS. O vereador parece que estava prestando atenção em outra coisa. Se puder voltar... E além do mais, quem amarelou foi ele quando não aceitou a Secretaria de Educação. Não aceitei. Senhores vereadores, portanto, o requerimento aprovado por unanimidade, requerimento ainda do vereador Cláudio Damião, o Executivo Municipal requerendo cópia da Convenção Coletiva do Trabalho estabelecida entre o município e os sindicatos de servidores e outras informações. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, o requerimento se faz necessário na medida em que nós percebemos que os servidores estão se sentindo enganados. Começam a pipocar as reclamações de que estão indo procurar ou estão sendo chamados para fazerem, entre aspas, um acordo cuja cópia eles não têm. Se é um acordo, as partes têm que ter cópias de um acordo. E ainda aparece uma decisão da Justiça do Trabalho em que nega tudo isso, dizendo da nulidade do concurso e tudo mais. Então a situação é muito séria. Nós nessa casa aprovamos uma decisão que foi dito pelo prefeito que solucionaria a questão de 99, e nós na boa fé aprovamos, em defesa dos interesses dos servidores, e pelo visto nós fomos enganados, porque essa situação não está clara, ela é muito mais confusa do que aparenta, e não tem informações. Então eu requero aqui que as cópias sejam enviadas a essa casa, que nós possamos conhecer, que nós possamos ter uma cópia desse contrato coletivo que está sendo firmado entre as partes. Se há um documento, como diz aí a boca miúda, de que os trabalhadores estão abrindo mão de direitos, que também seja apensado a todos os outros documentos, e que nós tenhamos conhecimento do todo, não só da parte,
Porque o que nós fizemos foi na boa fé, reconhecendo a intenção do prefeito de solucionar a questão dos concursados de 99, sabendo de todos os problemas que tem por trás disso. Mas a decisão foi unânime nessa casa, em função do interesse dos servidores. E agora as informações não batem, as questões não chegam, e só me resta requerer. Espero ser atendido. Primeiro, espero e tenho certeza que essa casa não negará provimento à solicitação que faço, mas que a outra parte, que é o Executivo, responda aquilo que está sendo solicitado, enviando as cópias que agora requeiro. Pois não, vereador professor Pierre? Vereador Cláudio Damião, o seu requerimento que assino com Vossa Excelência, e realmente, rapaz, eu estou muito preocupado com a questão do concurso 99, porque as informações no Supremo Tribunal Federal não batem com clareza, as coisas estão como estão. E como é que está se chamando? Então, o requerimento é muito oportuno para que nós saibamos os termos dessa convenção coletiva que se deu no final do ano passado, que acabou depois redundando naquela sessão importante que nós cumprimos o nosso papel, há de se revigorar a Casa Legislativa. Foi uma sessão aqui que tiveram os concursados, os pareceres foram muito bem feitos, mas a preocupação é com o processo. O processo não está com a devida clareza e também com a devida precisão. Daí esse requerimento ser importantíssimo, requerendo esses documentos para que nós tenhamos informações, para que os servidores sejam informados com clareza a partir das informações que chegarem até nós. Então, felicito o vereador por essa proposição de grande importância em defesa do servidor público do município. Aí uma observação. Eu estou um pouco pressionado. Vereador. O concurso 96, ele permitiu uma adaptação, uma adequação às funções. E nós temos muitos concursados 99 que durante esses 10 anos se especializaram. Passaram, eram auxiliares de creche e formaram professores. O governo do estado já estabeleceu por decreto essa migração, inclusive em forma para que possa, inclusive, preencher as vagas que estão abertas. Então vai aqui uma sugestão ao executivo para que estude isso e possa também conceder aos concursados de 99 essa possibilidade de remanejamento às funções que hoje estão, em que estão qualificados. São muitas pessoas que estão nessa situação e o município tem carência em algumas funções. Isso é algo extremamente resolvível através de um decreto que o Poder Executivo pode resolver. Obrigado, vereador. Senhor presidente, só para concluir, eu tenho em minhas mãos aqui uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho, primeira região, que diz: a edição da recente Lei 3893 de 2011, que pretende convalidar os atos praticados quando da realização do concurso público de 99, também é reputada nula de pleno direito, já que pretende ratificar normas já declaradas pelo STJ como inconstitucionais. Então eu concluo dando o envio das peças que faço constar no requerimento que ora está em discussão, senhor presidente. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca das unidades de ensino afetadas pela tragédia climática e outras informações. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, quero ressaltar o belo trabalho desempenhado pelo secretário de Educação, o vereador licenciado, professor Marcelo Verli, que assumiu a secretaria com a difícil tarefa de poder substituir a professora Ledi Porto, que é uma das profissionais que eu reputo como uma das melhores com relação à administração da secretaria, não obstante lembrar a passagem do vereador Jorge Carvalho, também por essa importante secretaria na Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, onde me lembro, vereador, que o primeiro jornal que eu fiz em Friburgo, a primeira entrevista que eu fiz foi com Vossa Excelência explanando sobre, naquele momento, os seus planos frente à Secretaria de Educação. E com a ocorrência da tragédia na madrugada do dia 11 para o dia 12 de janeiro, várias unidades de ensino, várias instituições, várias escolas que são da rede pública municipal foram afetadas. Então, eu gostaria de saber quais foram. Outra é se foi realizado
algum remanejamento, e a gente tem informação que sim, de uma escola para outra devido ter sido atingida. E é uma questão muito importante se houve a evasão escolar com relação à ocorrência dessa tragédia. E qual o percentual na redução do corpo discente dessa importante secretaria do nosso município. A gente lembra, e o professor Pierre é um defensor, é um guardião da educação em nossa sociedade. Sabemos que para se mudar a nossa comunidade, ao nosso povo, ao nosso país, tudo aquilo que a gente pensa que possa ser feito para que se possa viver em comunidade de maneira ordeira, de maneira cidadã, de maneira a contribuir para o desenvolvimento, para o engrandecimento e principalmente para o progresso do nosso país, começa na escola. E a escola municipal, óbvio, é aquela que está mais próximo das casas, é aquela que está mais próximo do nosso povo, aquela que está mais próximo de nós, vereadores, e é aquela que a gente tem que observar de que forma está caminhando os trabalhos. Vou repetir, a gente elogia o trabalho do vereador licenciado professor Marcelo Verli, mas todos nós aqui somos pessoas criativas, somos líderes, somos pessoas que somos capazes de avaliar uma situação e contribuir com a melhoria de todo o funcionamento, seja em que área for. E como é dito, a educação é a parte da administração pública municipal mais importante. Então, peço e espero a aprovação desse requerimento de informações, porque no futuro, cada vereador tendo acesso a essas informações, podem estudar, avaliar, refletir em cima desses dados e poder contribuir para a melhoria da educação, para a valorização da família e principalmente para um município mais pujante, um município mais progressista que a gente tanto espera em nossa sociedade. Um minuto, vereador. Eu que tenho a oportunidade, por um lado, infelizmente, de mostrar as ocorrências em nosso município, digo que tem aumentado e muito o número de ocorrências com menores em nossa sociedade. Menores que, se tivesse a oportunidade de ter uma educação mais eficaz dentro das escolas, com certeza muitos crimes seriam banidos da nossa sociedade. Peço e espero a aprovação de meus pares. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador de São Flávio, retirado de pauta pela ausência do autor. Daremos início à nossa ordem do dia. Pois não, vereador. O requerimento que faço aqui ao projeto de eleição de diretores de escola, o 2851 de 2009. Eu falei da outra vez, vereador, que eu não ia abrir discussão para esse projeto, até nós enviamos uma correspondência ao Executivo, como o senhor viu aqui na notificação. Vamos aguardar aí um prazo aí de 15 dias para a resposta do Executivo. Caso não venha uma resposta, eu vou começar a autorizar já a votação em cópia e os gabinetes vão ser... Senhor presidente, não é o caso desse. Eu só queria salientar, eu queria solicitar até, por uma questão de isonomia, o mesmo tratamento que foi dado ao vereador Renato Abirrame, de que em 30 dias ele possa entrar em pauta, porque esse projeto encontra-se na casa, ele está na CCJ há 1 ano. É um projeto que já tem 2 anos de tramitação, ele já foi e voltou, passou por diversas comissões, ele tem parecer favorável da comissão da Comissão de Educação, do Procurador da Casa, enfim, tem várias, e Vossa Excelência, no período que ficou como prefeito, teve a felicidade de sancionar, né, o Plano Municipal de Educação. E o Plano Municipal, ele consta a necessidade de uma lei, que nós já tínhamos feito até antes, e que a aprovação, ele vem consolidar esse processo. É extremamente positivo. Eu queria só fazer essa solicitação, que Vossa Excelência examinasse e pudesse conceder o mesmo tratamento que foi dado ao projeto do vereador Renato Abirrame, em 30 dias ele possa ser examinado pela Casa. Eu vou solicitar à Secretaria que especificamente me traga informações a respeito desse projeto e depois nós encaminharemos ao gabinete de Vossa Excelência, vereador. Mas, com certeza, a tendência é que nós autorizemos aí, estipularemos um prazo para que a gente possa
votar em cópia alguns projetos. Senhor presidente, só também agradecer, foi uma solicitação que fiz, embora ela tenha sido atendida pela metade, ou talvez até por bem menos que a metade, porque se a gente analisa aqui os projetos que estão sendo enviados ao Executivo, a impressão que a gente tem é que nós perdemos completamente o controle dos projetos que nós estamos produzindo. Eles estão, na sua maioria, são 987 projetos no Executivo, desde esse tempo que nós assumimos a Casa Legislativa, dos quais apenas 109 retornaram. Portanto, 878 projetos encontram-se no Executivo num processo completamente inadequado e contrário à legislação da Casa, ao regimento interno da Casa. Enfim, eu não encontro legislação que balize tamanha loucura. Eu não tenho uma palavra que eu possa até adequar aqui, até para não ser ofensivo, porque é incabível que os projetos dos vereadores tenham que ficar tanto tempo com o prefeito, engessando a Câmara Municipal. O prefeito vai vencer o seu mandato e nós não vamos ter de volta os projetos para serem examinados. São perto de 1000 projetos. Então, agora retornaram aqui as respostas e nós vemos que, de todos esses, apenas 50 estão dentro do prazo, que são os que foram enviados em 2011. A Casa Legislativa ela está perdendo o seu poder de decisão, ele está sendo todo entregue ao Executivo. Então, eu quero clamar mais uma vez pela sabedoria da mesa, pelo cumprimento das regras, pelo zelo à legislação, no sentido de que, imediatamente, os projetos sejam devolvidos. Não é uma questão de devolver fora do prazo ou no prazo, é de que eles nem sequer sejam enviados ao Executivo, porque isso contraria a legislação. Eu faço aqui, senhor presidente, veementemente esse apelo. Senhores vereadores, na verdade, aqui o vereador não é uma resposta, esse foi um levantamento que foi feito pela Secretaria da Casa. Chegou também um convite, do diretor do Sanatório Naval, convidando para o aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, no dia 9 de junho, às 10 horas, no Sanatório Naval, passando o convite aos vereadores. O vereador Isaac Demônio, nosso primeiro secretário, fará representar a mesa diretora. Dando início à nossa ordem do dia, a solicitação do vereador professor Pierre, que foi incluído na pauta da ordem do dia, uma indicação número 10.594/011, revogação do decreto municipal 088/011, que fixou o novo valor da tarifa de ônibus. Na verdade, para entrar em discussão, eu preciso do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Jorge Carvalho. Faço uma emenda, eu não sei a leitura dele, mas eu faço a emenda incluindo a data de 31 de dezembro de 2011, que o decreto será revogado nessa data, então eu incluo dessa forma. Vereador Nami Nassif. Favorável à emenda e o projeto. Vereador Isaac Demani. Não, Isaac Demani. Senhores vereadores, então, o vereador Jorge Carvalho faz uma emenda, mas deu parecer a favor à indicação do vereador Isaac Demani. Vereador professor Isaac Demani. Senhor presidente, eu tenho que dar parecer favorável ao projeto, mas gostaria que fosse feita uma votação em destaque da proposição do vereador professor Pierre e da emenda do vereador Jorge Carvalho. Parecer favorável. Senhores vereadores, na verdade, nós estamos fazendo uma grande confusão, né? Então, nós teremos, então... Que fazer a emenda por escrito, né? Nós vamos... na verdade... Então, incluindo em pauta, ou suspenda a sessão, ou entra na próxima sessão a votação, entendeu? Retiro de votação agora. Eu sou até favorável à emenda. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Ele pede a revogação do decreto. Eu faço a emenda colocando a data. Qual o problema disso? Ela é imediata. Na verdade... Não pode ter uma emenda? Só solicitar, nós faremos uma pequena pausa para que a gente possa ordenar isso,
né? E dentro de 2 minutos já retornaremos. A comissão primeiro. Vamos lá. Alô, vamos voltar? Vamos lá. Senhor presidente, vota sem emenda, por favor. Não voltei ainda não. Vamos lá. Vota sem emenda. Senhores vereadores, senhoras e senhores, retornando aos nossos trabalhos. Pois não, vereador Jorge Carvalho? Vota sem emenda para a alegria do professor Pierre, que eu sei que amanhã ele vai torcer para o Vasco, tá? Vai torcer para o Vasco ser campeão, então eu acompanho Vossa Excelência. Vereador Reinaldo Rodrigues. Vereador Luciano Faria. A favor. Portanto, senhores vereadores... Voto nominal, senhor presidente. Voto nominal requerido pelo vereador Reinaldo Rodrigues. Vereador Luciano Faria. Ah, não. Na verdade, tem que entrar em discussão ainda, vereador, desculpa. Vereador, em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, nós fomos surpreendidos, mais uma vez, pelo Poder Executivo, pela Prefeitura, no jornal deste sábado. Chegou no jornal o decreto 088, que fixou o novo valor da tarifa de ônibus. Me surpreende que, numa reunião na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, o subsecretário de governo foi bem claro com os estudantes: não haverá aumento ou revisão tarifária nesse ano. Isso foi claro, o prefeito não vai revisar. E a gente é surpreendido com isso. Foi fala do representante do governo. E aí, o decreto traz os argumentos da empresa, que são os argumentos de 12,5% que ficou faltando quando aumentou a passagem em 2009, já aumentou 25%. Quer dizer, era para aumentar 37,5% a passagem, a revisão no caso. O pleito de reajuste não foi atendido. Uma série de questões aqui, inclusive do dissídio, que entram, mas não entra o argumento do povo. O povo é colocado de lado, e a lei orgânica também. Eu faço questão de ler aqui o artigo 210, parágrafo único da lei orgânica, que Nova Friburgo está virando uma terra sem lei, porque as leis não são cumpridas. Diz assim o artigo 210: compete ao município organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços de transporte coletivo que tem caráter essencial. Parágrafo único. Prestem bem atenção. No acompanhamento da fiscalização dos serviços concedidos, inclusive, grifo nosso, nas revisões tarifárias. Olha como vem a redação. O município assegura e garante, a redação é redundante, a participação empresarial e a representação dos usuários por intermédio da respectiva entidade representativa de nível municipal e da categoria funcional do ramo. O que está sendo ferido? Perdão, é a minha indignação, vereador. Desculpa meu tom elevado de voz, mas é porque eu estou trazendo o grito de milhares de friburguenses que estão aqui comigo, de certa forma, sintetizados. E me surpreende que os argumentos do povo não são ouvidos. Nós temos uma lei, primeiro, que é descumprida. A lei orgânica municipal está sendo explicitamente descumprida. E o argumento do povo: descumprimento de termos de contrato de concessão, descumprimento pela empresa AVCD do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Municipal 3.860/10, matéria de capa do jornal Nova Imprensa nessa semana. Item C, do povo: descumprimento do prazo para a total implementação da bilhetagem eletrônica, que findaria com a integração na rodoviária e a viabilizaria nos pontos de ônibus. Estou aqui com o jornal A Voz da Serra, de 27 a 29 de março de 2010. Está em letras garrafais: bilhetagem eletrônica começa em 120 dias. Nós estamos há 1 ano e 2 meses aguardando a bilhetagem eletrônica. Então, olha a situação absurda. Mas
ônibus e horários insuficientes para atender determinadas comunidades, ônibus superlotados em determinados horários, levando os usuários a condições inadequadas de transporte público, ausência e atrasos constantes de ônibus em alguns horários, dezenas de ônibus com idade superior ao que preceitua o contrato de concessão. E digo, considerando o quinto, a Prefeitura de Nova Friburgo pode e deve, necessariamente e com bom senso, rever seus atos, sobretudo quando se tratam de ações e decretos que incidam prejudicialmente sobre o interesse coletivo. O povo, o usuário, está sendo ferido. A lei orgânica está sendo ferida. Num processo de reconstrução da cidade, colocar uma das passagens mais caras do Brasil, R$ 2,60. Um absurdo. Eu fico indignado que só vale o argumento da empresa. O argumento do povo não é ouvido. Vereador Cláudio Damião. Além desse absurdo, o município manterá órgão especializado incumbido de exercer ampla fiscalização dos serviços públicos por ele concedidos e da revisão de suas tarifas. Eu desconheço fiscalização de órgão da Prefeitura. Sei até que existe. A folha de pagamento está lá, está tudo certinho, consta, mas não exerce o papel que deve exercer, então não defende o interesse público. E as concessões e permissões serão conferidas de modo a impedir qualquer forma de monopólio. Há muito tempo eu venho aqui falando com relação à questão do serviço de transporte público do município. Não só pela qualidade, que é ruim, as pessoas têm reclamado constantemente e piorou acentuadamente, como pela falta de prestação do contrato, de cumprimento na prestação do contrato, de ambas as partes, seja da Prefeitura, seja da concessionária. E o mais curioso é que nos argumentos elencados pelo Executivo, ele considera o prejuízo advindo da situação anormal porque passou o município. Ora bolas, então nós temos que dar reajuste para a conta de água, de esgoto, para a tarifa de lixo, para a de luz, para a de telefone, porque todas as concessionárias tiveram prejuízo se olhar dentro dessa ótica. Todas. A de água teve que refazer uma série de obras no município de Nova Friburgo. Uma quantidade enorme, ainda está refazendo até hoje. A concessionária de luz até hoje está recuperando postes e cabeamento e fiação. E agora só a de ônibus é que vai levar? Que história é essa? Tem alguma coisa errada? Então o argumento dela é válido. Ou então estão preparando um pacote de aumento tarifário para todas as concessionárias e só não contaram para a gente. E a população pode esperar a mordida no bolso. Conclua. Senhores... Vereador Nami Nassif pediu... Infelizmente, vereador, o tempo está esgotado. Vereador, voto favorável, solicitado pelo vereador... Voto favorável, desculpa. Voto nominal requerido pelo vereador Reinaldo Rodrigues. Vereador Luciano Faria, contra ou a favor? A favor, com uma pequena justificativa, senhor presidente. Parabenizar a iniciativa do vereador professor Pierre. A gente conta aí com o bom senso, a sensibilidade do prefeito, que tem tomado algumas atitudes simpáticas com a população, e com certeza a revogação do decreto seria mais uma atitude, né, ponto pela população que vem sofrendo desde janeiro, e agora, mais com esse sofrimento em 10 centavos de aumento, que não são 10, são 20 centavos, né, por dia que o trabalhador, o cidadão vai estar sendo onerado. E, contrapartida, a gente não vê a empresa também tendo essa sensibilidade e o bom senso em implantar a bilhetagem eletrônica, implantar a integração, terminar com essa maldita rodoviária urbana. Cada dia que passa, o trânsito vem ficando pior, não por culpa dos motoristas, mas pela empresa, pelo sistema de trabalho da empresa, em botar aquela fileira de ônibus ali na Rua 7. Então, fica aqui meu voto favorável, senhor presidente. Vereador Renato Abirrama. Favorável. Vereador Cláudio Damião. Com declaração favorável. Dizer que é lastimável a decisão que é tomada sem cumprir as regras legais, de ouvir os segmentos envolvidos, assim como foi feita a privatização do cemitério, desrespeitando inclusive essa casa. Apresentei aqui uma proposta também de cancelamento do decreto, que ainda não foi votado, não foi discutido. Na mesma linha vai a questão do transporte público no município. Está sendo prestado com a qualidade inadequada e sem cumprimento das regras estabelecidas no contrato. Vereador professor Pierre. Favorável com breve declaração. Tem que lembrar a população que isso é um ato exclusivo do prefeito. Nunca passa pela Câmara. Né? Porque tem muita gente que confunde, parece que a gente vota. Nós não votamos isso. E nós nos indignamos. Então nós pedimos aqui a sensibilidade do prefeito.
Se houve sensibilidade para a empresa, era para ter havido antes com o povo. Então, eu estou pedindo essa sensibilidade pelo povo, e é uma indicação. Se quiser acolher, tudo bem. Se não quiser acolher, é outra história. Entre poder e não poder. Agora, se fizer um sacrifício, pelo povo sempre vale a pena. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente com declaração de voto. Se, por um lado, há o aumento de 10 centavos, 20, conforme falou bem o vereador Luciano, por outro, há a questão da cobrança dos estacionamentos nas ruas transversais da cidade de Nova Friburgo. Conforme bem o vereador Pierre, a gente conversou ontem, induz-se ao motorista não vir com o carro para o centro para andar de ônibus e pagar o aumento dessa passagem. Eu fiz um voto de repúdio com a Friburgo Auto Ônibus, dei entrada hoje, não deu tempo de entrar no expediente, mas na próxima, com certeza, ela lá estará, porque, inclusive, a própria bilhetagem eletrônica, não sendo implantada, é uma maneira também de se burlar e se arrecadar recursos nesse período. Então, parabéns por vossa iniciativa. Vereador Ana Nassif. Senhor presidente, eu voto favorável à declaração de voto. Eu entendo até que é plausível que se faça isso, eu voto favorável, mas é uma atitude que não vão tomar que não vai ter eficácia. Porque há precedente nesse município de prefeitos assumirem o município, baixar o aumento dado por decreto e a justiça restabelecer. Eu acho que precisa, sim, a empresa ter uma fiscalização mais rigorosa, mais rígida com ela, porque não é possível desse reajuste sem ter implantado a bilhetagem eletrônica. Porque a bilhetagem eletrônica já passou, era 120 dias do primeiro aumento, 2,50, não foi implantado, quer dizer, e ele vai ser reajustado agora. Agora, voto, eu acho que essa casa está votando uma atitude inócua, porque esse reajuste foi dado também devido aos aumentos dos motoristas. Se não fosse repassar os aumentos dos motoristas, não teria esse aumento. A empresa está com dificuldade e apresentou uma planilha nesse sentido. Quer dizer, então, pelo serviço essencial, foi definido esse aumento. Vereador Jorge Carvalho. Senhores vereadores, eu voto favorável e acho que pela primeira vez, desde que foi implantada a tarifa única no município de Nova Friburgo, o prefeito tomou a atitude de rever toda a situação da composição da planilha de custos. Que cada um assuma a sua gratuidade, porque não existe almoço de graça. A verdade é essa. Agora, o município que assuma a sua gratuidade, aquelas que ele concede, que ele arque com elas, que o Estado, ao ter a sua gratuidade, que também arque com elas, porque essa passagem é a mais cara do Brasil realmente, e ela tem condições de ser reduzida, cada um assumindo a sua responsabilidade, em até R$ 1,20. Eu tenho certeza que essa passagem pode chegar a R$ 1,40 tranquilamente. Quer dizer, a certeza eu não tenho, porque quem regula os preços de combustível, pneu e acessórios de caminhões é o governo, de caminhões e ônibus e coletivos, quem regula isso é o governo federal. E a questão dos combustíveis, hoje, eu posso falar por experiência própria, você pesquisa, você aciona a distribuidora de manhã, ela te dá o preço do óleo diesel. Você faz a reserva, vai ao banco e deposita o dinheiro. A hora que você for passar o fax comprovando o pagamento, se tiver alteração no preço, às vezes dá uma alteração em 30 mil litros de óleo diesel, dá alteração de R$30. Você tem que voltar ao banco e fazer o depósito de R$30. Porque por R$30, faltando R$30, eles não liberam o carregamento do combustível. Então, há uma série de fatores na sua composição, e desde que foi implantada essa tarifa única em Friburgo, eu estou na Câmara há 20 anos, vereador Reinaldo Rodrigues há mais do que eu, sempre foi discutido isso aqui. Isso sempre foi polêmico. Agora, precisa cada um assumir a sua gratuidade. Quem é responsável pelo quê? Porque almoço de graça não tem. Então, voto favorável. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável com declaração, senhor presidente. Na verdade, nós já tentamos por diversas vezes trazer a discussão do aumento de tarifa aqui para essa casa, e sempre esbarra na inconstitucionalidade. Logicamente que o protesto e a indicação do vereador Pierre é justo, só que nós temos que dizer o seguinte, eu até anotei aqui, nós já apresentamos só nessa legislatura 8.216 indicações. Tá? Me diz mais ou menos aí o que foi cumprido. É muito difícil
Nem as leis que foram apresentadas aqui, a maioria não foram cumpridas. Então, a indicação o prefeito atende se quiser. Esse decreto ele só vai revogar se ele quiser, porque isso é uma indicação. Aí eu voto favorável, mas quero deixar bem claro isso, que nós estamos votando uma indicação que o prefeito não é obrigado a fazer isso. Não tem como obrigar o prefeito a fazer isso. É injusto? É. O aumento não deveria ser feito? Não. Outra coisa que eu questiono é só que a questão do decreto foi no sábado e no domingo já estava sendo cobrado. Então tem que ter um prazo, porque muitas das pessoas, por incrível que pareça, levam esse dinheiro contadinho, o dinheiro da passagem contadinho, e foi pego de surpresa. Então tem que se dar um tempo para que possa começar a cobrar. Baixou o decreto, cobra-se dali a 30 dias ou dali a 15 dias, mas tem que se dar um tempo. Mas sou favorável. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, favorável com a breve declaração. Lembrar aos nobres vereadores que foi aprovado por essa casa um projeto de lei de autoria do vereador Sérgio Xavier e vereador Marcelo Verli, determinando que, antes que se desse o aumento, não que a casa nossa, que os vereadores iam determinar se o aumento é se A ou B, se aumentaria 5% ou 10%, não, mas que pudesse ser analisado a planilha de custo para que pudéssemos até entender. Talvez esse aumento seja até justo do ponto de vista técnico das necessidades da empresa, mas não pode ser colocado da maneira como foi colocado pelo Executivo, que eu conto com a sensibilidade do prefeito, que reveja essa posição e atenda ao clamor da nossa população com relação a esse aumento inesperado pela população. Então, eu voto favorável, senhor presidente. Senhores vereadores, portanto, a indicação aprovada por unanimidade, como muito bem lembrou que o vereador Isaac Demani, no ano passado nós fizemos um projeto, 2009, lembra bem que o vereador Isaac Demani, de autoria minha, do vereador Marcelo Verli, né, que esses aumentos, antes de conceder o aumento, teria que passar pela Câmara a discussão da planilha, em audiências públicas e tudo mais. Lamentavelmente, isso acontece sem que esta determinação seja cumprida por parte do Executivo. A gente fica aí triste, né, por essa maneira como foi conduzida a coisa. Só para o esclarecimento, né, o objetivo dessa indicação é mostrar a posição da casa. Com certeza. A casa tem que manifestar a sua posição. Nós temos que ter clareza de que nós estamos junto do povo e que a gente não concorda com o ferimento da legislação. A gente tem que defender as leis, é nosso papel fiscalizar o Executivo. Então é uma posição, sim, política da casa. Pena que é ato exclusivo, discricionário do prefeito. Então não é nada inócuo, não. Inócuo seria se nós não lutássemos pelo povo. Aí seríamos inócuos. Mas a gente está aqui mostrando nossa posição política em defesa do interesse da população e pelo cumprimento das leis. Senhores vereadores. Ordem, presidente. Pois não, vereador, rapidamente, por favor. Foge ao assunto, mas é também de interesse do povo. Os senhores perceberam que desde que começou a sessão, até ainda há pouco, eu estava com esse aparelho celular tentando falar e estava tentando acionar a operadora Vivo pelo asterisco 8486. Foram exatamente 41 minutos e 54 segundos e eu não fui atendido na solicitação que junto à operadora. Existe uma lei federal que diz que a operadora tem que atender em, no máximo, 60 segundos. Foram 41 minutos e 54 segundos e nós não fomos atendidos. Então, fica aqui o registro, nós vamos juridicamente acionar. Gostaria que constasse em ata, senhor presidente, porque foi um fato que ocorreu aqui. Eu fiz questão de que ocorresse aqui, porque eu estou desde cedo tentando desbloquear uma linha e não consigo. Joga para o atendente, se você quiser falar com um dos atendentes, diz que o 9 eu disquei e ficou aí, daqui a pouco vai gerar um protocolo, que eles mandam por SMS, de posse desse protocolo. Eu vou pedir à Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara que acione juridicamente essa companhia, que é campeã em desrespeitar o direito do consumidor. Companhia operadora Vivo. O vereador Marcos, acho que precisa... Devolvo a Vossa Excelência para que... Só para colaborar com as palavras do vereador Jorge Carvalho, tive hoje, vereador, o senhor conhece bem Barro Branco, ali em Rio Grandino, entrando próximo da propriedade Roberto Galvez, aonde ali a operadora Oi
está com um problema ali há anos e anos com relação ao restabelecimento. O senhor conhece também o empresário Firmino, aquele que produz linguiça, salame e assim sucessivamente, emprega as pessoas daquela região, está tendo dificuldade na venda de seus produtos por falta da atitude da Oi. Por outro lado, a gente já vê, conforme o vereador Cláudio Damião também então fala aqui, vargem alta com relação à não venda dos produtos de lá, tem problema na concorrência com a Alhambra por falta de comunicações e assim sucessivamente. Com certeza tem que ser corrigido e vale, nesse momento, ressaltar essa fala que o senhor acaba de pronunciar. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Renato. Não pode passar despercebido hoje. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, 31 de maio. É muito importante que morrem por ano no mundo 5 milhões de pessoas vítimas do tabagismo, 200 mil no Brasil, uma morte a cada 6 segundos, e a estimativa da Organização Mundial da Saúde, em que 2030 serão 10 milhões de mortes anos, uma morte em cada 3 segundos. Portanto, vamos saudar o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, dizer ao vereador Jorge Carvalho, com certeza, vereador, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, vamos estar oficiando a Oi, encaminhando ao Ministério Público, e não só a questão da telefonia móvel, infelizmente a telefonia fixa no nosso município, nós passamos aí por muitos problemas com a Oi Telemar. Só no meu escritório de advocacia, nós distribuímos mais de 30 ações contra a Oi Telemar, buscando antecipação de tutela para restabelecimento do serviço, e conseguimos sucesso em todas elas, o que gerou até a solicitação de cópia pelo Ministério Público para instruir uma ação civil pública que foi dada agora recentemente pelo juízo da 2ª Vara Civil, uma decisão liminar obrigando ela a restabelecer o serviço em todo o município de Nova Friburgo. E nós vamos estar fazendo, com toda certeza, encaminhando a sua reclamação através de ofício, encaminhando também ao Ministério Público essa reclamação, se o senhor pudesse até fazer por escrito, vereador, para o meu gabinete, que serviria até para instruir a juntada da ata para poder instruir esse ofício ao Ministério Público também, que é o advogado da sociedade e tem legitimidade para ingressar com ação civil pública no presente caso. Que o senhor foi aí mal atendido, com certeza todos são mal atendidos, que não escolhe a pessoa. Ele, na verdade, nem foi atendido, não deu para ser nem bem nem mal atendido, com certeza, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues. Também gostaria de colaborar com o vereador Jorge na sua fala, e também por diversas vezes aconteceu isso comigo, de ficar, um passa para o outro passa para um, e você fica ouvindo aquela musiquinha durante um tempo, você acaba se estressando e não consegue ser atendido. Por outro lado também, aproveitando que o vereador Isaac Demani falou, a Oi, eu lá na minha localidade, por exemplo, no Vale dos Pinheiros, não houve nenhum, assim, não houve, por ocasião da tragédia aqui em Friburgo, não foi atingido. Eu fiquei 4 meses sem telefone, até agora, pouco tempo, e por diversas vezes me dirigindo ao prédio da Oi, e chegava lá, eles anotavam, tá, nós vamos atender. Aí passava um tempo, voltava lá, apontava, até que na última vez que eu fui, eu falei assim, mãe, não entendo vocês não têm nenhum registro disso? Todas as vezes eu tenho que aqui vir repetir a mesma coisa? Então eu fiz um ofício para a Oi, e acabei sendo atendido tem 10 ou 15 dias, que é um absurdo. E dizer também que lá na localidade de Rio Grandino, onde tem todos aqueles loteamentos que nós conhecemos lá, Nova Zelândia e outros mais, não existe lá, segundo alguns moradores, uma torre de celular, que as pessoas lá têm dificuldade, não só da Oi, como da Vivo, e não existe lá, e é um apelo também que eu faço. Obrigado. Vereador Cláudio Damião. Presidente, que o ato do vereador Jorge Carvalho possa significar a voz de tantas pessoas que não conseguem ter voz. Seja simbólico o ato, no sentido de resolver o seu problema, mas que represente também o interesse de outras pessoas, porque essa questão ela é muito grave. As reclamações são inúmeras, são muitas as pessoas reclamando com relação a isso. Essa casa teve a oportunidade, a partir de uma iniciativa minha, de realizar audiência pública, debatemos todas essas questões, o que os vereadores falam aqui é extremamente correto, a falta de torres de telefonia em vários locais do nosso município é muito grave. Eu já levantei até aqui uma hipótese,
né? É evidente que é uma hipótese, eu não tenho como provar. Mas muitas pessoas morreram, certamente, por falta de comunicação naquela tragédia. De não poder ser avisada e de não poder pedir socorro a ninguém, porque não tinha como falar com ninguém. E hoje um telefone é a coisa mais básica que se tem. Antigamente custava uma fortuna. Hoje todas as pessoas, até as que têm um menor poder aquisitivo, podem ter um telefone, seja de cartão ou um telefone fixo, porque tem planos mais facilitados. Embora a telefonia no Brasil ainda seja cara, mas até isso pode. Só que Nova Friburgo não pode. Não pode porque o atendimento é precário. E aí nós temos que rever a lei. A Câmara já fez uma discussão com relação a isso, foi até ampliado a facilidade para as operadoras. E nós temos que rever esse ato. Eu proponho aqui a revisão desse ato, que o Executivo, como poder concedente, retome o controle sobre as torres de telefonia e negocie isso no sentido de atender a toda a comunidade. Porque é muito fácil uma empresa de telefonia vir aqui, instalar uma torre no centro, compartilhá-la com outra empresa no centro e esquece toda a periferia. Esse tem sido o grande nó e o grande problema, e nós só vamos atender ao todo do município se houver uma pressão maior do Executivo em cima dessas empresas concessionárias, porque o Legislativo tem feito o dever de casa. Vereador professor Pierre. Senhor presidente, também gostaria de comentar, foi importante, vereador Jorge Carvalho, Vossa Excelência, trazer esse exemplo aqui de uma das várias ligações que nós fazemos e as operadoras não correspondem. Então, representativamente, foi importante porque pluralizou a voz exatamente de tantas situações como essas que ocorrem recorrentemente em descaso com os usuários da telefonia celular. O que o vereador Cláudio Damião destacou das antenas é fundamental que nós tenhamos para ter capilaridade em todo o município. Então, senhor presidente, reputo importante essa intervenção. Peço também que seja destacado essa intervenção nesse momento, em virtude da importância dela. E aproveitar o ensejo, senhor presidente, para requerer que os projetos dessa noite sejam votados em votação única, né? Todos os vereadores, tenho certeza que estão com os projetos em pauta, penso que comungam da mesma ideia que a minha. Vereador Hernando Nassif. Senhor presidente, em relação a essas operadoras de comunicação no Nova Friburgo, nós sabemos que elas são as campeãs em reclamações, tanto com ações judiciais quanto no PROCON. A gente sabe que a Vivo, por exemplo, não precisa chamar de Vivo, chamando de morta, porque ela quase que não funciona. Meus 2 telefones celulares são Vivo. E essa casa aqui, temos que recordar, já aprovou uma lei na legislatura passada, no sentido da instalação das antenas de telefone celular nas áreas rurais. Me parece que o poder público aqui, para ceder uma área, autorizar uma instalação, constava na lei para instalação de uma torre no centro da cidade, ele tinha que também instalar uma zona rural. E está sendo descumprida pelas concessionárias esse tipo de lei. Então, senhor presidente, eu acho, tá de parabéns, vereador Jorge Carvalho, eu acho que precisamos dar uma cobrança maior, até fazendo um ofício, talvez, desta casa para a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, a colocar a par do problema que está acontecendo em Friburgo, porque a Anatel tem tomado atitudes rigorosas com as empresas, com as de concessionárias de telecomunicações, quando agem com esse tipo de falha. Eu tenho notícias de que houve uma reclamação de uma pessoa, um indivíduo, para a Anatel, uma reclamação, eles consertar de imediatamente o telefone, porque as aplicações são altíssimas. Então, senhor presidente, essa é a reclamação. Eu sugiro que esta casa faça um ofício relatando esses ocorridos aqui em Nova Friburgo, tanto da Oi, da TIM, da Vivo, e como a gente encaminha para a Anatel, que eles tomam as providências e instauram um processo administrativo e que se aplica as sanções cabíveis, que são as multas. Que nesse tipo de gente, de concessionária, eles sentem muito no bolso. Mexeu no bolso deles e começam a tomar as providências. Então, só isso, senhor presidente. Eu queria também, senhor presidente, registrar a presença aqui do José Duarte, o presidente da AF, Nova Friburgo. Pois não, vereador. A presidência registra com prazer aqui, ó, o trio da pesada, né? Zé Duarte, Chiquinho e Deuclenir, com certeza um trio da pesada. Registrando também a presença do nosso querido Levi, funcionário da Cândido Mendes, amigo de longa data, juntamente com as demais pessoas que nos prestigiam nesta noite. Obrigado pela presença de todos. Daremos início à ordem do dia, solicitação do vereador professor Pierre que os projetos sejam votados em regime único, votação única, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, solicito ao vereador, e já foi também acordado com os vereadores, que nós iremos ler todos os projetos e depois o vereador fala, né, um tempo aí de cada um deles para que todos os projetos sejam votados conjuntamente. Vereador Isaac Demani, por favor.
Projeto de Lei 1980/2009 assegura às pessoas surdas o direito de serem atendidas nas repartições públicas do município de Nova Friburgo por meio de língua brasileira de sinais, Libras, e da outras providências. Senhor presidente, considerando que o projeto em tela tem alto alcance social e atua na esteira da política geral que assegura um atendimento especial a pessoas portadoras de deficiência física ou orgânica, considerando que é justo que esses cidadãos sejam atendidos, no mínimo em repartições públicas no município, por pessoas capacitadas para estabelecer um processo de comunicação através da mesma linguagem utilizada por eles. Considerando que a língua predominante de sinais no Brasil chama-se Libras, que é compreendida e utilizada pela maioria das pessoas surdas e portadores de deficiência auditiva. Considerando que o projeto em pauta faz a parte do reconhecimento da cidadania dessas pessoas que hoje se identificam como um grupo social minoritário e que tem demandas, direitos que atendam, que demandam direitos que atendam suas diferenças em relação às pessoas normais, dentre as quais o direito elementar à comunicação. Requeiro, na forma regimental, que seja apreciado pelo plenário da Casa o seguinte projeto de lei municipal. Assegura às pessoas surdas o direito de serem atendidas nas repartições públicas do município de Nova Friburgo por meio de da língua brasileira de sinais, Libras, e da outras providências. Artigo 1º. As pessoas surdas ficam assegurado o direito de serem atendidas nas repartições públicas municipais, inclusive fundações e autarquias, por funcionário apto a comunicar-se por meio de língua brasileira de sinais, Libras. Artigo 2º. Para o atendimento disposto no artigo anterior, fica o poder público municipal autorizado a firmar convênio com entidades sociais cuja finalidade seja o atendimento de pessoas surdas. Artigo 3º. Esta lei ficou na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Assina vereador professor Pierre. Mais um projeto de autoria do vereador professor Pierre. Projeto de lei número 3.873/2009. Senhor presidente, considerando que a linguagem é a forma como se estrutura e se desenvolve o pensamento, considerando a necessidade de se dar genuína importância à língua portuguesa, fortalecendo a identidade nacional, considerando que à medida que buscamos valorizar nossa própria língua, estamos valorizando o povo brasileiro, considerando que muitas vezes o nosso idioma é postergado para a utilização de outras palavras em outras línguas, desvalorizando a língua pátria, considerando que promover o interesse pela língua portuguesa gera o fortalecimento do nacionalismo sadio, excluindo-se qualquer forma de xenofobia, considerando que o Brasil desponta como o país mais importante na promoção do idioma português, levando em conta seu elevado número de falantes e sua projeção a nível mundial, considerando o mistério de se fazer a releitura da nossa aurífera literatura, mais especificamente da célebre obra de Lima Barreto, Triste Fim do Policarpo Quaresma, para o despertar da valorização da língua portuguesa, adaptando-se à atual realidade. Desculpem. Requeiro na forma regimental que seja apreciado pelo plenário dessa Casa o seguinte projeto. Dispõe sobre a utilização da língua portuguesa, expressões e linguagens estrangeiras em anúncios comerciais e publicitários e da outras providências. Artigo 1º. A língua portuguesa deverá ser utilizada obrigatoriamente quando for feito o uso de expressões e linguagens estrangeiras em anúncios comerciais e publicitários, para que seja feita a tradução correspondente. Parágrafo 1º. Entende-se por anúncio publicitário, painéis, próteses, outdoor, adesivagens, colagens em vitrines, carros, nos interiores dos estabelecimentos comerciais e congêneres. Parágrafo 2º. No caso de letreiros, inciso 1, os que forem confeccionados antes da publicação dessa lei poderão manter sua linguagem, não atendendo ao disposto no caput desse artigo, devendo adaptar-se no prazo máximo de 3 anos. Inciso 2. Os que forem confeccionados depois da publicação da lei ficam obrigados a seguir o disposto no caput desse artigo. Parágrafo 3º. As frases, nomes e expressões em língua portuguesa devem, compulsoriamente, ficar acima das frases
nomes e expressões correspondentes em língua estrangeira, bem como ter o mesmo tipo de fonte e apresentar tamanho de fonte no mínimo 50% maior. Artigo 2º, o descumprimento das determinações constantes na lei sujeitarão o infrator a multa de 40, o FII-RJ, cobrado em dobro na reincidência e posteriormente em escala progressiva, no caso de persistência na infração, mais a doação de 10 livros distintos dos clássicos da literatura brasileira a uma biblioteca escolar pública instalada no município. Artigo 3º, excetua-se do disposto da lei os cursos de língua estrangeira. Artigo 4º, caberá ao setor de postura da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo a fiscalização dos dispositivos da lei e a aplicação das sanções das ações contidas no artigo 2º. Artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições encontradas, assina o professor Pierre. O projeto tem parecer favorável da Comissão de Educação e Cultura da Casa e também parecer favorável da Comissão... Existe, senhor presidente, uma emenda por sugestão da CCJ à época presidida por mim. Eu vou ler a emenda apresentada pelo vereador professor Pierre. Senhor presidente, requeiro na forma regimental a inclusão da seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 3.873/2009. Artigo 1º, a emenda passa a vigorar com a seguinte redação: dispõe sobre a utilização, no âmbito do município de Nova Friburgo, da língua portuguesa, expressões e linguagens estrangeiras em anúncios comerciais e publicitários da outras providências. Artigo 2º, o artigo 1º terá a seguinte redação: a língua portuguesa deverá ser utilizada obrigatoriamente quando for feito, no âmbito do município de Nova Friburgo, o uso das expressões e linguagens estrangeiras em anúncios comerciais e publicitários para que seja feita a tradução correspondente. Assina vereador professor Pierre. E a emenda, juntamente com o projeto, tem um parecer favorável da CCJ, senhor presidente. O terceiro projeto e o último projeto do vereador professor Pierre, ser votado nessa noite, é o projeto de lei número 2.917/2009. Senhor presidente, considerando que a excelência na qualidade da prestação de serviço deve ser um dos alicerces de qualquer empresa, considerando a importância das contas de água e luz possuírem o número de código de endereçamento postal, CEP, a fim de atender aos anseios e desejos da população friburguense no que tange à utilização das mesmas como comprovante de residência, considerando que a consecução de tal medida facilitará sobremaneira o trabalho dos Correios, considerando que tal iniciativa demonstrará um respeito das concessionárias de água e luz por todos os usuários, requeiro na forma regimental que seja apreciado pelo douto plenário dessa casa o seguinte projeto de lei municipal. Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas concessionárias de água e luz no município de Nova Friburgo disponibilizarem o número de código de endereçamento postal CEP nas contas cobradas e da outras providências. Artigo 1º. As empresas concessionárias de água e luz de Nova Friburgo ficam obrigadas a disponibilizarem o número do código de endereçamento postal CEP nas contas cobradas. Parágrafo único. O CEP deverá ser colocado na linha necessariamente abaixo do endereço. Artigo 2º. As empresas terão prazo máximo de 90 dias a partir da publicação dessa lei para se adequar às suas determinações. Artigo 3º. O descumprimento da determinação consoante no artigo 1º sujeitará os infratores a multa de 300 UFI-RJ cobrada em dobro na reincidência em intervalo mínimo de 30 dias. Artigo 4º. A fiscalização e a cobrança do que está estipulado nessa lei caberá à Secretaria Municipal de Serviços Públicos ou a quem o chefe do Executivo designar. Parágrafo único. Os usuários do serviço da empresa de que trata o artigo 1º poderão, através da própria conta, comprovar junto aos órgãos competentes o não cumprimento dessa lei. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, assina o vereador professor Pierre. Projeto de lei foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos concedido, que teve parecer favorável, e após teve parecer favorável também da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, senhor presidente. Senhor presidente, eu só não vi os pareceres do primeiro projeto que foi lido, do 1980. Só verificar se estão com os pareceres, senhor presidente. Parecer favorável
da outra procuradoria dessa casa e após também da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, senhor presidente. Pois não. Após a leitura, então, convido o vereador professor Pierre para defender os seus 3 projetos. Senhor presidente, demais senhores vereadores, senhoras e senhores, são 3 projetos. Eu queria que saudasse a Secretaria da Casa pela celeridade nas ações e nessa proposta. Então, saudar, senhor presidente, que é uma proposta boa para que possa dar celeridade na tramitação e votação dos projetos. Eu quero aqui fazer esse registro tão importante dessa ação da Secretaria da Casa. São 3 projetos com alguma afinidade. O primeiro deles é com relação à questão da isonomia no atendimento. As pessoas surdas, mudas, quando chegam numa repartição pública, muitas vezes encontram a dificuldade de comunicação, porque não existe um funcionário, servidor, especializado na língua brasileira de sinais, na Libras. E nós precisamos, e muito, dar isonomia de comunicação a essas pessoas. Então, é muito importante, é uma lei simples, mas ela vai ao encontro de uma necessidade do dia a dia das pessoas surdas mudas. E, diante disso, vai, logicamente, se somar às demais legislações em defesa das pessoas com algum tipo de deficiência. Então, como comunicador, professor, educador, nós temos que reputar pela boa comunicação. E essa lei é simples, ela intenta isso. A outra legislação, sim, uma parte com relação a essa lei, com certeza, vereador Marcos Medeiros. Tem um projeto que eu apresentei nesta notável Casa de Leis, aonde vale chamar a atenção do presidente Sérgio Xavier. O objetivo é que se colocasse também um tradutor de Libras para que pudesse fazer a tradução da nossa reunião em tempo conjunto com o que nós falamos das discussões que temos aqui, que são importantes para a sociedade. Então, que vem ao encontro do projeto de Vossa Excelência. Muito bem observado, vereador Marcos Medeiros. Se nós exatamente estamos querendo, em todas as repartições públicas, é fundamental a observação de Vossa Excelência com relação à TV Câmara. Sim, vereador Jorge Carvalho. Esse projeto de Vossa Excelência é muito importante. O que o vereador Marcos Medeiros levanta, eu apresentei na legislatura passada, exatamente a colocação de uma pessoa especialista para poder, no momento em que a sessão é transmitida, passar pela linguagem específica tudo aquilo que acontece na sessão. Só que eu não fui reeleito e o projeto não chegou a ser votado. E acredito que ele tenha sido arquivado naquela época e Vossa Excelência apresenta nesse momento. É um projeto que naquele momento foi dito que criaria despesa, até porque precisa fazer a contratação do profissional, mas é um projeto extremamente importante para a integração do cidadão ao mundo político e principalmente aquilo que acontece no poder legislativo. Fico contente de Vossa Excelência ter reapresentado aquilo que fiz em 2008. Eu desconhecia vossa proposição, mas, por outro lado, uma vez tendo conhecimento dessa sua atitude, o convido para que também seja autor, e mais que isso, com relação à justificativa de se proporcionar mais custos, custo-benefício, óbvio que o que se vai gastar é muito pequeno em função do que vai ter esse atendimento para a sociedade. Obrigado, vereadores, até porque é um direito dele, um dever do poder público conceder isso. Então, eu penso que é muito importante essa proposição, de que ela possa se confirmar nas sessões da Câmara Municipal. Um outro projeto também, é importante salientar que são projetos simples que nascem do desejo do povo.
Nós andando na rua, encontramos com as pessoas, por exemplo, aquela lei mesmo que estabeleceu a numeração do número de linha nos ônibus da FAOL, foi um pedido dos usuários. É um projeto simples? É, mas é um pedido dos usuários. Esse projeto também do CEP foi um pedido também da população. Muitas pessoas vão comprovar o endereço, residência, e levavam conta de água e conta de energia. E não tinha o número do CEP. Agora começou a aparecer até mesmo na tramitação do projeto, as concessionárias, observando a tramitação, se anteciparam. Eu não me lembro agora aqui da concessionária de luz, mas a de água eu já tenho observado o CEP constando na conta de luz. Então já é um avanço. É um pedido simples, mas que valida muito o cotidiano do nosso cidadão para essas ações. Senão não tinha validade em muitos locais, não tinha o CEP, a conta não era aceita como comprovante de endereço de residência. Então, é um outro projeto simples, lógico, havendo descumprimento, multa de 300 UFIR para a concessionária que descumprir. Com relação ao terceiro projeto, deixei ele para o final, porque não é um projeto que parece simples também demais, mas não é não. Isso é um projeto de formação da identidade do povo. É um projeto que trabalha a noção da utilização da língua portuguesa, sobretudo no comércio. Já vou conceder a Vossa Excelência. É impressionante quando nós encontramos vários estabelecimentos comerciais com um baita off, com um baita sale, com um baita delivery, e não as palavras em língua portuguesa. Isso é uma depreciação da nossa língua e da nossa identidade. E aqui sim, falo como professor de língua portuguesa e entro no argumento do incrível Rui Barbosa. Rui Barbosa dizia, em outras palavras, mas com muita proximidade, que um povo que entrega seu idioma é como um homem que entrega sua alma ao diabo. Porque a dominação cultural, ela é muito maior e mais perigosa do que a dominação bélica. Nós vivemos em tempos de ditadura que se ameaçava belicamente. O Brasil, a partir dos anos 50, começou a sofrer um influxo da cultura estadunidense absurdo. Absurdo. E começou a interferir no nosso processo educacional. Várias escolas hoje, nós temos 2 aulas de língua portuguesa, 2 aulas de língua inglesa. Não é depreciando a língua inglesa, hipótese alguma, mas a nossa língua máter ficar em segundo lugar, ou no mesmo patamar, é no mínimo inadmissível. Há pessoas e brasileiros natos que conhecem